Sábado a todos. A graça e a paz de Jesus continue em cada um de nós, em nossos familiares. Que cada dia venhamos crescer, não em estatura, né? Porque os que já estão grandes não crescem mais. Mas crescer não só como a gente imagina crescer no tamanho, mas crescer em espírito e em verdade. Amém. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o memorial de Deus, seguindo um processo aqui de desenvolvimento que diz respeito ao entendimento. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 1, versículo 15. Nós temos a mente de Cristo. Eu acredito que nós não podemos dizer isso ainda, que nem Paulo disse. Porque a nossa mente ainda está longe de ser a mente de Cristo. Quando nós nos tornarmos com a mente de Cristo, nós não andamos mais cometendo pecados e delitos. Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Texto que já conhecemos bastante. Os céus não é só um céu, são vários. E a terra. Em João 1, verso 1 também está em concordância com Moisés. Diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vamos proceder um pouco mais rápido nesse texto, porque são já bem conhecidos, falamos já bastante sobre eles. O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele quem? O verbo que estava com Deus, que era Deus, Cristo. Tá? Sem ele, nada existiria. Então, por causa dele, existem todas as coisas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que é pela fé que nós entendemos que os mundos, foram criados, e esses mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê existe do que não se vê, do que não era aparente, foi o que Deus fez. Então é impossível alguém explicar isso. É um mistério que Deus não revelou para homem algum. E em Patriarcas e Profetas, na página 113, diz que nós precisamos entender, muitas coisas aí que Deus revela para nós e para nossos filhos, mas que não está revelado para nós e para nossos filhos, só Ele pertence. Como por exemplo, precisamos precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais Ele o revelou ao homem. Precisamente não. Nós sabemos alguns detalhes, aquilo que está revelado para nós, nossos filhos, nós sabemos. Temos como nós crescer no conhecimento, mas até agora Deus não revelou para homem alguma revelação de como precisamente Ele realizou a obra da criação. Agora, a ciência humana, ela não pode pesquisar os segredos do Altíssimo, porque seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência. Mas eles andam dizendo por aí que foi tudo criado por meio de uma explosão. Nosso colégio ensina isso. E muitos professores cristãos estão se deixando levar por ensinos mentirosos. Os dinossauros foram mortos por meteoros. Exatamente. Então, esse tipo de ensinamento nós vamos dizer que realmente não tem fundamento algum. A Terra tem cerca de 6.000 anos. Dizer que a Terra existiu há milhares e milhares de anos é falácia. 4 bilhões e meio de Exato. Eles não têm a compreensão. A verdadeira ciência anda em conformidade com as Escrituras. A falsa ciência não, ela contraria as Escrituras. Afinal de contas, uns creem que tudo vem do evolucionismo, e outros creem no criacionismo. E nós somos esse segundo. Tudo foi criado por Deus.
Deus nunca revelou aos imortais, aliás, aos mortais, exatamente como realizou a obra da criação, em 6 dias literais. Ele realizou as obras da criação em 6 dias literais, de um pôr do sol, outro pôr do sol. Mas ele nunca revelou a ninguém como exatamente ele realizou essas suas obras em 6 dias literais. As obras criadas por ele, por Deus, são tão incompreensíveis como sua existência. Alguém pode explicar a existência de Deus? Não. Então ninguém também pode explicar exatamente como ele criou todas as coisas em 6 dias literais e explicar exatamente os detalhes. Por isso o ser humano não consegue explicar. Irmão Marcelo, por isso o homem não compreende e não consegue explicar essas obras que existem no planeta Terra, que quando é colocado para a ciência, eles não comentam, porque no entendimento deles, no passado, o homem vivia nas cavernas, o homem não tinha inteligência e conhecimento possível para fazer as pirâmides, para fazer aqueles grandes templos. Portanto, os cientistas, os paleontólogos, eles ficam calados, porque se eles admitirem que o ser humano no passado era inteligente, como Deus diz na Bíblia que o homem, Adão, quando nomeou todas as criaturas, Deus disse que num dia só ele fez tudo isso, né? Agora você imagine o conhecimento de Adão e a sabedoria dele para nomear. A escrita nem existia naquela época. Ele nomeou todas as criaturas e como é que ele decorou. Olha a mente que ele tinha. Imagina eu pegar 150, 200 animais de cabeça, dar o nome de cada um. No outro dia eu não sei nem qual o nome que eu dei. Vocês terem uma ideia do conhecimento que era, né? Então, existe a teoria que é criacionista, que é a que nós defendemos, e a teoria evolucionista, que o ser humano cresceu de algo bem pequeno até chegar na forma que é hoje, que foge da teoria de Deus. E a teoria de Deus é como ele já nasceu com a sabedoria que ele deu e que ele desprezou, portanto o conhecimento dele caiu. E continua caindo, né? Não, porque essa geração agora está chamando de... Uma outra coisa interessante. Geração Buda. Outra coisa interessante, vocês já viram alguém, por menor que seja alguma mudança de um macaco virar gente? Mas nessa tese do evolucionismo chega por esse processo, né? Inclusive, Marcelo, tem uma matéria, né, de um cientista criacionista que ele argumenta o seguinte: se o ser humano se originou de um macaco, que eles chamam o macaco mais longínquo, que é o tal de Australopithecus, sei lá o nome do animal, por que não tem um exemplar dele? Por que não tem um exemplar do ser humano evoluindo de animal para homem? Por que não tem uma continuação? Dessa evolução. Aí, só lembrando um detalhe importante, quando foi descoberto recentemente, tem a matéria no YouTube de uma cientista que ela descobriu que ela estava transportando os ossos de um tiranossauro e esse osso quebrou. Quando esse osso quebrou, ela foi ver, tinha cartilagem, ela ficou assustada porque, segundo a teoria científica, né, de cerca de 100 milhões de anos para frente, não era para ter nenhum rastro dentro do osso. Aí ela foi, quebrou outro osso. Então, eu tenho que quebrar isso aqui, porque isso aqui não é possível. Tinha cartilagem dentro do outro osso. Ela pegou esses ossos e levou para um outro cientista e mostrou para o cientista: isso aqui não existe. Disse: não, você não está vendo cartilagem? Eu não estou vendo nada. Está aqui a cartilagem.
Está aqui a cartilagem. Se existe cartilagem é porque isso aqui é recente. Não, eu não estou vendo nada. Está aqui a cartilagem com o osso quebrado. Eu disse, não, isso aqui não existe. Em outras palavras, eu vi a matéria. Esse outro cientista era petista, né? Aí eu vi uma matéria de um cientista dizendo o seguinte, que se ele afirmasse o que aquela paleontóloga estava dizendo, ele perderia todo o patrocínio através do qual ele é sustentado em salários e para as pesquisas dele. A outra que realmente afirmou que o osso era a cartilagem e que aquele tiranossauro não tinha 100 milhões de anos, ela perdeu e ela não trabalha mais hoje. Eu sei que é. Ela não trabalha mais. Então, se você contestar a teoria evolucionista, você perde os patrocínios. E o mundo hoje gira em torno de... É isso aí. Então veja só, irmãos. Nessa meditação maquinal altário, página 52. Tá? Lá em Testemunho Severo, volume 3, página 256, diz que da coluna de nuvem, Jesus disse a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados. O Senhor estava contando por certo. Ó, Moisés, eu vou dizer para ti aqui o que tem que fazer. Tu vai dizer para o povo, mas eu estou por certo que todos vocês vão cumprir com o que eu estou dizendo. Quem era que estava no meio da nuvem? Disse, não, o Deus do Antigo Testamento hoje é outro ensino demoníaco, ensino de demônio, ensino mentiroso. Sim. Essa noite eu tive um sonho, né, que... As regiões, né, porque dizia assim, que o diabo ele tem tanta raiva do sábado como do Apocalipse. Eu acordei assim, sabe? Quer que nós conheçamos, não. Eu tive esse sonho mais essa noite. Acho que a pessoa acordei feliz, então... sabe? E assim como Moisés falou para Israel, nós temos que falar para o mundo inteiro, a todas as tribos, nações, povos e línguas. Porque a mensagem do terceiro anjo, lá de Apocalipse 14, diz que o anjo foi visto voando pelo meio do céu, voando, simbolizando velocidade, com que a mensagem será transmitida por um povo, por um mensageiro, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as gentes. Então, nós temos que fazer esse mesmo papel que Moisés fez para com Israel, nós temos que fazer para com todos os povos. Tá? Nessa mesma meditação, ainda na página 18, haver sofisma, mentira, engano, de todo jeito. Agora aparecerá um em especial, um sofisma relacionado com a criação do mundo. Olha só, um sofisma. Esse sofisma, se engano, está relacionado a quê? A criação. Nós acabamos de citar aqui alguns detalhes sobre esse sofisma. Num período indefinido de tempo. Olha aí. Isso aqui é um sofisma, quando se coloca tempo indefinidamente, tá? Dizendo que Deus criou, não fala nem que Deus criou, né? E tem alguns que vão dizer que Deus criou, mas não foi em dias literais. A ciência, a gente já sabe que fala outra coisa aqui que nós falamos agora há pouco. Já existem professos cristãos que alimentam na sua cabeça que não foi em dias literais que Deus criou. Eles colocam agora um período de tempo indefinido. E está escrito aqui nessa meditação matinal que é uma das falsidades de Satanás. É por isso que nós precisamos estar atentos. Página 18. Deus fala à família humana em linguagem que ela pode compreender. Família humana, não é só a família
Dos judeus não. Família humana. Toda família humana é uma família só. Ou a família do homem. Desde Adão. Porque todos vieram lá de Adão. Não tem para onde correr não. Não foi só os judeus não. Todos vieram de Adão. Então todos fazem parte da família humana. E todos aqueles que seguirem a santidade que a Bíblia apresenta serão tidos como família celestial. Vasconcelos já estão inventando aí que a primeira esposa de Adão não foi Eva, né? É uma tal de Lilith, né? É outro engano satânico. Para desviar as pessoas da É para desviar as pessoas da verdade, do foco. Então a Bíblia diz que toda a família humana vieram de um único par, chamado Adão e Eva. Aí tem sim de todo jeito, mas se ele não provar de acordo com a Escritura, seja profeta cristão, seja cientista, seja quem for, tem que provar na conformidade com a sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus. Senão nós não podemos acreditar. Então, não é verdade. Se for dar ouvido a essas coisas que passam na internet, ou você tira o foco disso daí e fica rodado. Fica rodado. Ou então tem que ficar direcionamento só para isso aí, ter aquela convicção, que é isso aí pronto, naquele lugar. Porque senão. Deus ele não deixa tão indefinido esse assunto, que os seres humanos possam tratá-lo, esse mesmo assunto, de acordo com as suas próprias teorias. Deus não deixa ele no escuro. Ah, mas tem uma teoria. Esquece teoria. Deus não deixa escuro a ponto de ficar com base na teoria de homem. Quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias, está escrito na Bíblia, e descansou no 7º, quer dizer que o dia é de 24 horas. Olha a clareza. E que ele marcou pelo nascer e pelo pôr do sol. Para nós está claro isso aqui. Houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, no segundo dia. Houve tarde de manhã, no terceiro dia. Quinto dia. Houve tarde de manhã, no sexto dia. Mas ele disse para o sábado, houve tarde de manhã, no sétimo dia. Será, hein? Eles também dizem, né, Vasconcelos, que eles alegam que a idade longínqua dos patriarcas, né, antes do dilúvio, o dia não era contado com 24 horas e que o ano não era contado com... O que é errado. Agora, quando Deus disse, haja luz e houve luz, aí passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e só no quarto ele fez o sol, aquele que a gente sabe que o dia começa no nascer do sol, ou seja, começa no pôr do sol, ele nasce e se põe. Aí as pessoas querem arrumar um argumento lá em cima de teoria e dizer, mas o sol só passou a contar o dia a partir do 4º dia. Sim. Então deixa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia no mistério de Deus, esquece isso aí. Não é para nós. Não, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do... Já falou aí, né, que é a questão que diz que os homens naquele tempo viviam muitos anos porque os dias não eram... O argumento dos evolucionistas, eles não acreditam que o homem tenha vivido 900 anos, 200 anos. Eles dizem que não tinha 24 horas o dia e que o ano não tinha 12 meses e nem 365 dias. Quer dizer, e essa explicação aí não bate, né? Agora a gente sabe que os dias de vida do homem diminuiu justamente porque está escrito. Deus disse para Noé lá, né? Só Noé,
tu vai comer carne, mas os teus dias de vida e da tua descendência vão diminuir. Então está escrito. A explicação é essa. Por que que o ser humano hoje vive 60, 70, 80 anos, no máximo 90 e já morre? Né? A Bíblia diz que o homem vive 60, 70, 80, que passa disso é canseira e fadiga, né? Então, é justamente a questão da carne. O que fez o ser humano diminuir os dias de vida dele foi a questão da alimentação carne. E isso está escrito. E ainda tem outras coisas que agravam, né? Hoje, os enlatados, os industrializados, refinados, tudo isso é para contribuir para a diminuição dos dias, né? O açúcar mesmo, Só para colocar um exemplo, né? Você vai comer você vai no rio, peça um peixe, você coloca em cima da mesa. Se você não tratar ele e colocar para comer, dá 2, 3 dias, um dia ele já está fedendo. Uma sardinha dentro de uma lata, 3 anos. O que você, para consumir junto com a sardinha, para que ela dure 3, 4 anos? Conservante muito doido, né? Aí imagina a luta que seu organismo faz para se livrar daquilo. Isso é um desgaste natural que o corpo faz comendo quando você se alimenta desses enlatados. Uma manteiga, por exemplo. Vocês já viram mosca sentando em manteiga? Por isso que tem pessoas ainda que vive 120 anos. Tem pessoas que têm. Agora vai perguntar a alimentação dele, para ver como é que ele conta. Por que ele está no meio daquele campo? Tem um A vídeo. alimentação é totalmente diferente. Tem um vídeo aí de um homem que trabalha numa fazenda, que ele diz que quando o animal tá com ferimento, ele bota a margarina por cima. Mas por que ele bota a margarina? A mosca não encosta, porque a mosca não é burra. A mosca, ela sente aquele veneno de longe, enquanto o homem não. Perecendo por falta de conhecimento, todo dia ele acha que o alimento dele deve ser pão com manteiga, pão com margarina. A gente passa a vida toda e nunca descobre isso. Né? Se alguém quer ensinar, a gente fecha os ouvidos e não escuta. Hoje o problema de coração é demais. As artérias entupidas, pessoas com pressão alta, dificuldade em vários aspectos. Né? E não descobre. Por quê? De quem é a culpa? É da gente mesmo. Sim. Porque não entope de uma vez. Vou comer hoje, vai entupir. Não, vou comendo, ela vai acumulando as vai coisas. fazendo aquela parede. Até obstruir. Aí dá um piripaco. Irmão, Sim. ainda relacionado à questão de evolução, o que a gente tem como base de uma coisa que evolui? Se ela está em evolução, ela não para, né? Não para. Na verdade, ela continua evoluindo. Uhum. Digamos que a teoria do evolucionismo ela seja correta, não era para o homem hoje estar bem melhor do que lá no começo, e hoje o homem está melhor do que lá no começo, tanto em questão de físico, parte física, como parte intelectual. Está pior. As evidências, ela tem um peso em favor da verdade. Toda verdade ela tem a sua evidência. A evidência que vai mostrar o tamanho do peso que é a verdade. Deus criou o mundo em 6 dias literais. Se alguém vê aqui que Deus criou os 6 dias, mas esses dias não era literal, não. Foi 6 dias literais, sim. E no 7º dia também foi literal do descanso. Ele descansou de toda a obra que tinha feito. Mas Deus, Ele não é homem para que se canse nem se fadigue. Por que ele descansou? Porque ele estava cansado? Não, porque Ele deixou o exemplo para que o homem descansasse. Ele apenas cessou o seu trabalho. Não porque ele estava cansado. E nós devemos cessar o nosso, mas nós é porque cansamos dele.
Então, quando diz que Deus descansou, está dizendo que Ele cessou de toda a obra que Ele fez naqueles 6 dias. Ali Ele tomou a lei. E nós precisamos descansar depois de 6 dias de trabalho. E não é simplesmente depois de 6 dias, não. Ele deu o nome para o dia. Podia ser que o homem quisesse dizer, não, eu vou trabalhar 6, vou começar 4, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na terça eu descanso. Não. Errado. Porque tem teorias assim também. A caminho para o homem parece direito. Parece que depois de 6 dias de trabalho, mesmo que ele comece na 4, ele tem que descansar na quinta. Errado. Ele deu nome para esse dia de descanso. Ele deu nome para esse 7º dia. Sábado. Sábado não vai ser quinta, não vai ser quarta, não vai ser terça, não vai ser domingo, nem segunda, e nem sexta. Assim deu Ele, a mim e a você, da família humana, 6 dias para trabalhar. Ele não deu foi lá para o judeu, não. Quando Ele deu o sábado, o povo estava onde, vocês lembram? Lá no Éden. Lá no Éden. Aí ele lembrou. Aí quando o povo se esqueceram? Esqueceram de Deus, seu Salvador. Tornou a ser lembrado quando? Lá com Moisés no deserto. E por que não deixou para lembrar só lá nos judeus? É porque ele fez para a raça humana inteira. Esses crentes que dizem que o sábado não tem mais vigor e que não é para nós hoje, é só para os judeus, eles estão do lado de Satanás. Então nem medo de dizer isso. Até porque as tribos elas foram estabelecidas só após o cativeiro lá, né? Olha só, isso é, vamos dizer assim, evolução do conhecimento existe. As pessoas não conhecem, tem que passar a buscar evoluir no conhecimento. Mas evolução na criação não. Ao separar dessa maneira o sábado, não foi a quinta, né, como quebra as pernas de quem diz que pode descansar qualquer dia, desde que descanse o 7º, depois de uma jornada de trabalho. Mas essa semana eu encontrei um senhor de idade que corta árvores, né? Aí ele disse assim, você é de qual igreja? Eu não fui para a Adventista, do 7º dia. Aí eu sou da Mundial, que estava até vestindo a boca. Eu falei, ela guarda o sábado? A gente guarda todo dia. A gente guarda. Não trabalha. Eu falei, Petista. Se guarda todo dia, realmente não ele tem. sai desgado mesmo, ele tá com uma saia. É a igreja que descansa 7 dias? É, guarda todo dia, a gente guarda todo dia. Aí eu tenho que vai envolver, eu tenho que trabalhar não. É, realmente meio complicado, né? A questão da criação. Sai Né? desgado. Então, ao separar dessa maneira o sábado, Deus deu ao mundo um memorial. Foi dado ao mundo um memorial. Dessa forma, guardando o sábado. Vamos lembrar aqui de uma história bem simples, aplicativa para isso aqui. Os 2 irmãos, Caim e Abel, que representam as 2 classes de gente. Deus, após eles terem pecado, seu pai ter pecado, sua mãe, eles também nasceram em pecado. Foi exigido deles uma oferta. Qual era a oferta exigida para ambos? Um cordeiro. Representando quem? Cristo. Um deles trabalhava na roça, outros era pastor de ovelhas. Já lidava com o rebanho. Abel. Alguém pode dizer, era realmente mais fácil ele oferecer um cordeiro porque ele já tinha. O outro era lavrador. Teria que comprar do irmão dele. Ou trocar para poder oferecer. Mas qual foi o sacrifício exigido? Um cordeiro. O outro, por ser mais velho, Caim,
por orgulhoso que era, poderia muito bem ter feito isso. Comprado, trocado, negociado, alguma coisa. Era o irmão dele. Isso porque naquela época o homem se alimentava apenas de frutas e verduras, né? Exato. Só o fato dele comprar, não, já era um sacrifício assim, né? Porque ele ia quebrar o orgulho. Quebrava o orgulho. Mas não, ele é orgulhoso, disse que ofereceu o melhor que ele tinha. Deus pediu foi o melhor que pudesse dar. Mas o que Deus pediu? O melhor do rebanho. Não foi o melhor da terra. E Caim se achou no direito de dizer assim, eu vou dar para Deus o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso é o melhor naquilo que eu estou trabalhando. Pegou o melhor que ele tinha do produto da terra e ofereceu a Deus. Deus não aceitou. Mas o de Caim aceitou, porque foi segundo o que ele pediu. Aqui ele pede para separar, para descansar o 7º dia. Mas o homem se acha direito, não, eu vou oferecer o melhor que eu posso. Eu comecei a trabalhar na quinta-feira, eu vou descansar só sexta. O Senhor disse eu na sexta. Eu escolhi foi um dia e daí não. É para vocês fazerem o melhor segundo vocês acham, não. É para vocês dar o melhor que eu exijo de vocês. Afinal de contas, é como se ele dissesse, eu sou o Criador e vocês são minhas criaturas. É igual aquela história. O poste está beijando o cachorro hoje. Os valores inverteram. Alguém há de querer submissão de Deus ou alguém tem que ser submisso a Deus? Claro que tem que ser submisso a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos apenas os Irmão, criadores. e hoje as pessoas E essas pessoas que falam hoje que pode guardar qualquer dia, é a mesma coisa que aconteceu com Caim. Sim. É como se Caim tivesse dito assim, rapaz, Deus quer um cordeiro, mas eu vou dar a oferta do jeito que eu quero. Eu vou oferecer a minha oferta aqui. Eu vou dar o melhor. O melhor, então ele que aceite. É a mesma coisa das pessoas hoje. Está escrito que nós temos que guardar o sábado. Mas o cara diz assim, não, eu não vou guardar sábado, não, eu vou guardar o domingo. O melhor que eu posso dar O melhor que eu posso dar é o domingo. Eu tenho meu trabalho. Durante a semana eu tenho que trabalhar e aí o único dia que eu vou poder guardar, Senhor, é o domingo. E tu vai ter que aceitar. Deus entende, né? E Deus entende. As pessoas ainda dizem assim, não, irmão, eu trabalho no sábado, mas Deus entende. É a mesma coisa. E não entendeu Caim, né? E não entendeu Caim. Porque Caim, ele pediu, foi um cordeiro, e ele foi lá e levou o melhor da terra. Porque ele diz assim, não, eu vou dar isso aqui, se ele quiser, é isso aqui. É a mesma coisa que as pessoas estão dizendo. Meu patrão quer que eu trabalho no sábado. Não posso descansar no domingo. Eu não posso trabalhar no domingo, eu posso descansar no domingo. Então ele vai ter que me entender. E é assim, irmão, que o povo hoje estão com a mesma mentalidade de Caim. É a mesma coisa. Voltando com ela, né? A história se repete. Uma amiga minha falou, Receber a recompensa. Leila, eu acho uma igreja boa agora. Não tem muita frescura. Olha, ela desse jeito. Aí eu eu posso guardar o dia que eu quero, eu posso comer o que eu quero, tudo é de Tudo indica que essa pessoa que me procurou já guardou um sábado um dia, né? Pois é, eu digo, Adventista. eu gosto, né? Falei, trazida para a igreja. Quase a evidência como elas falam. Tudo que a Leilinha falou aí, são pessoas que já guardaram o sábado. Chama frescura. Concorda? Achei uma igreja que não precisa guardar o sábado. Então significa dizer que alguém guardava, entre aspas. Agora nunca guardou na verdade, agora está satisfeito de ter achado uma para fazer o gosto dela. É liberado. Isso. A igreja mais liberal hoje do que a que aceita homossexual. Mas com certeza deve ser aqueles que têm dinheiro, né? Olha só o que diz essa carta, escrita em 1898. Está na página 18 da Triunfante. Ele não separou um dia, ou qualquer dia, entre os 7.
mas um dia determinado, o sétimo. Olha como a clareza é grande aqui. Só não entende quem não quiser entender. Ele não determinou um dia ou qualquer dia entre os 7, mas ele determinou que era o 7. Não, mas eu vou guardar o 6º, o 7. Não, eu vou guardar o 1º, o 7, continua dizendo ele. E quando o mundo estabeleceu o 7º, sendo que ele na verdade é o 1º, o que nós vamos fazer? Vamos fazer que nem Caim ou que nem Abel? Abel perdeu a vida por fazer o certo. Caim matou Abel porque era mau. Esses irmãos maus nunca vão acabar na face da terra. Só quando Cristo eliminar eles. Ao observarmos o sábado do 7º dia, nós estaremos demonstrando que estamos reconhecendo o nosso Criador como o único Deus vivo que criou os céus e a terra. Não quero ler o texto aqui. Leio. E esse monte de igreja que não guarda o sábado, que fala mal do sábado, que não guarda e proíbe os outros guardar. Que serão deles? O texto aqui é bem conhecido, mas tem um significado muito grande. Falando da questão do sábado aí, né? Mateus 7, versículo 22. A partir do 22, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, irmão, a Bíblia está escrito que diz que é o sábado que é para nós guardar. Aí as igrejas dizem: não, é o domingo que tem que guardar. E nesse dia aqui, pode guardar qualquer dia. Outro dia você pode guardar qualquer dia. Não, você gosta do sábado, não. Eu sábado não. Esse pode guardar qualquer dia, o domingo, entendeu? Então essas pessoas vão ficar com essa teimosia até o final. E no dia, Cristo disse que muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagre, nós expulsamos os demônios, nós pregamos, nós curamos. Rapaz, eu não conheço vocês. Isso era um esforço, vamos dizer assim, para querer ir para o céu na mar? Sim. Porque as pessoas querem fazer, é como se diz assim, é a mesma coisa, por exemplo, de Caim. Caim lá, ele deu uma oferta que, é como se disse assim: Senhor, tu vai ter que receber isso aí, o que eu tenho é isso aqui. É como se o Senhor tivesse dado a sentença: olha, quem vai para o céu são esses, esses e esses. Ele envia os seus anjos lá de Mateus 24, verso 31, para ir lá e colher os seus, né? É como os outros tivessem ficando assim: mas Senhor, e nós? Nós fizemos também no teu nome. Não conheço vocês. Por que ele não vai conhecer? Porque ele deu um dia de guarda, mas o pessoal guardar foi outro totalmente diferente. As ovelhas dele tem um sinal: não, mandei pegar a minha. Mas Senhor, não conheço isso aí não. Tem um ponto principal que é importante frisar, que tem que se bater na tecla aqui dos adventistas, é que a humanidade não nega que no Antigo Testamento o povo hebreu, os judeus, eles guardavam o 7º dia. A questão é que na adoção
Jesus, eles argumentam que Jesus aboliu o descanso no 7º dia. E já vem uma igreja tempos depois e diz que o descanso é o domingo. Então essa questão tem que ser enfatizada, que no passado eles confirmam que realmente no Antigo Testamento era o sábado, mas hoje, né, desde o aparecimento de Jesus, ele aboliu o descanso do 7º dia. E a coisa está assim mesmo. Depois que Cristo veio, aboliram. Não foi Cristo que aboliu, mas aboliram. E Jesus diz lá em Mateus 5, versículo 17, não penseis que vim abolir. Mas os homens dizem assim, não, ele veio abolir. Jesus está dizendo, não pense que eu vim abolir. E ele diz assim, eu penso que tu veio abolir. É o contrário que as Escrituras dizem. O sábado, bem como todos os outros mandamentos, é um dever. Um dever. Em primeiro lugar, dever para com Deus. Primeira tábua. É um dever do homem para com Deus. Mas que homem? O homem hebreu, o homem judeu, ou o homem israelita? Todo homem. Não é só judeu, hebreu, judeu e israelita não. Ou hebreu, israelita e judeu não. É o mínimo, né? Que ele pode fazer, porque Lá em Levítico está escrito o seguinte: uma mesma lei, tanto para os judeus como para os estrangeiros. Uma mesma lei. Não uma lei só para o judeu, não. O estrangeiro também. É assim que Deus diz. Porque Deus não tem uma lei para o judeu e outra lei para o Quer dizer que só o judeu vai salvar? Não. Toda a humanidade vai salvar se aceitar Cristo? Porque ele diz o seguinte, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho único, para que todos o quê? Todos os judeus? Toda a humanidade. Então, se é toda a humanidade, tem que aceitar as diretrizes do próprio que veio morrer para nos salvar. Não, isso aqui é só para o judeu. É como dizer assim, só os judeus se salvam. Nós não queremos salvação, não. Aí que a salvação faça, aí naquele dia vão dizer, mas Senhor, não conheço você não. Até porque, irmão, Deus ele salva pessoas de todo jeito. Mas o pensamento de pessoas de todo jeito tem que ser o mesmo pensamento de Deus, né? Então nós temos que entender o quê? Temos que escolher um lado. De um lado, temos aqueles que dizem que o sábado foi abolido, que o mundo religioso, no contexto geral, é assim. Diz que a lei de Deus não é para ser observada. E de outro, nós temos a Bíblia que diz que os mandamentos de Deus não foram abolidos, que os mandamentos não são penosos, né, ou pesados, e que Deus vai salvar aquele que é fiel até o fim. Então, é para a gente entender como é que funciona esse pensamento. Se Deus vai levar, então, para o céu quem diz que o sábado foi abolido, e vai levar também aquele que diz que o sábado é para ser guardado, né? É claro que não. Deus vai levar um povo com um só pensamento. Como o apóstolo Paulo disse, né? Seja unânimes na maneira de pensar. Seja concordes. Então, como é que eu digo que o sábado é para ser guardado e uma pessoa diz que é a segunda ou a sexta, ou sei lá, qualquer outro dia que é para ser guardado, e eu vou ser salvo e essa pessoa também? O apóstolo Paulo ele diz assim, ele pensa, né? Tudo que é de boa fama, que é justo, o mandamento é santo e justo.
No final ele diz assim, pensai nisso. O salmista lá no capítulo 1 diz, na tua lei medito de dia, mas é só lá Davi que pode fazer isso, eu não faço isso não. É quando ele diz também, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, dia e noite. Está falando para todo homem que medita na lei, é bem-aventurado. Né? O homem, não é só o homem de Deus, não. E nem só o hebreu e nem só o israelita. Então ele não separou um dia dos 7 apenas, mas ele separou o 7º, e especial. E ao nós observarmos realmente esse dia que ele separou para nós devemos reconhecer ele como sendo a autoridade, tá? Que estabeleceu esse dia como sendo o Criador dos céus e da terra. O ciclo semanal de 7 dias literais, o ciclo do 1º ao 7º, 6 desses 7 foi para o trabalho. E o 7º foi para o descanso. Isso aqui não tem dúvida nenhuma ao examinarmos essas letras aí. Que foi preservado esse 7º para descansar na primeira semana da criação e teve continuidade no decorrer das outras semanas. Em toda a história bíblica, originou-se nos grandes fatos dos primeiros 7 dias. Está aí. Primeiros 7 dias da criação serviu de exemplo para as demais semanas que seguiriam. Chegou no 7º dia, descansou, começa de novo a outra semana, no outro 7º dia descansou e prossegue-se se dando continuidade na história até o nosso presente momento. E o que Jesus Cristo está lá na nuvem dizendo assim, certamente guardareis os meus sábados. Que sábados eram esses? Sábados, de cada 7 dias, era tirado um para o homem descansar. Próxima semana, mais um. Próxima semana, mais um. Até nessa semana que nós estamos aqui, mais um que aqui estamos. Para homem glória a A gente Deus. vê, irmão, que os homens, eles criam tantos dias de guarda, né? Guarda o dia da Semana Santa, guarda o dia santo, guarda o dia dos pais, guarda o dia da mãe, o dia da criança, o dia do pastor, o dia de finado. É muito dia para descansar, né? Eles guardam fielmente essa guarda. É muito dia para descansar, mas mais dia seria se eles guardassem sábado, porque cada 7 dias um para guardar. Quantos 7 dias um para guardar? O único dia de guarda que está escrito na Bíblia dizendo que a gente guardar é o sábado. Mas não querem guardar o sábado, que é o que Deus disse para guardar. Eles tiram aí um dia em qualquer mês do ano. Eles preferem guardar os dias que eles criaram para guardar, mas não guardam o dia que Deus escolheu para o ser humano guardar. Os irmãos aqui, eu nunca vi tanto empenho do ser humano, que eu trabalho nesses dias, que são os dias de carnaval. Eu nunca vi tanto empenho na minha vida do pessoal trabalhar nesse carnaval, mas pula, que falta cair do chão, com as pernas doendo. Mas não desiste. Aí, não come, quando está pulando ali, bebendo, ele nem pensa. E se tiver caindo pedra na cabeça, ele bota um pedaço, bota um balde aqui e sai pulando. Mas a pedra não bate na cabeça dele. Agora, se for para poder falar na palavra, aí não, aí tudo é uma desculpa. É verdade. Meditação exaltai, na página 52. Quando Deus ele proferiu sua lei com voz audível, o sábado estava bem no centro dessa lei. Primeiro, segundo, terceiro mandamento e o 4. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10. Os pastores eles pegam a lei de Deus, aonde convém eles. Eles pegam o primeiro, o segundo,
Não pode ter mais escultura, não pode ter outro Deus. Não tomar o nome dele não, mas no sábado eles pulam aí. Honra teu pai e tua mãe, não mata, não furta, não adultera, não rouba. Mas no sábado pularam. E por que pulou? Não, porque o sábado é Cristo. Eu digo que os outros, que vocês disseram aí, não é Cristo, não é a palavra, não. Quer dizer que só o sábado é a palavra. Né? É uma contradição grande, viu? A raiva é do sábado. A raiva, o ódio é porque o sábado identifica o Criador. É o único mandamento em todo o decálogo que identifica o Criador. E isso é irritante para eles. Agora veja só o que está em Êxodo 20, verso 8. Né? Quando Deus proferiu a sua lei com voz audível, lá do Sinai, ele apresentou o sábado. Não foi outro dia não, ele apresentou foi o sábado. E o que foi que ele disse? Lembra-te do dia de domingo, foi isso? Lembra-te do dia de terça, de sexta? Não. Lembra-te do dia de sábado. Para o... Aí as pessoas aí está escrito na Bíblia. As pessoas estão tão inocentes, porque tem umas que é maliciosa mesmo, mas tem umas que ainda estão inocentes. Que os pastores ensinaram que o sábado não existe, e ela, quando chega no sábado, ela pula. Meu pastor disse que não tem. Ela está vendo o nome ali, mas não tem mesmo não. Pula. Petista. Sábado, está vendo a coisa, está palpando a coisa, isso não existe. Esse é o crente petista, Irmão, tem um livro chamado, eu não vou falar a palavra aqui, né, porque ela é muito forte, o IMBE, todo mundo vai saber, coletivo. Lá diz que nessa loja satânica... Fala aí o IMBE.Silos. Pois é. Não é assim que os caras falam, assim, para não dizer o nome, porque está proibido falar. Não, a palavra quer dizer IMBE.Sil. É o IMBE.Sil coletivo, o livro. Lá diz assim, em uma das situações lá que ele relata como é que funciona, essas pessoas que se enquadram nesse meio de IMBE.Cis coletivos, se um cachorro morder ele não vai acreditar logo, então ele vai ligar para os outros para saber se realmente o cachorro mordeu ele. Como é que é essa teoria aí, rapaz? Se ele levar uma paulada na cabeça, ele vai perguntar, minha cabeça está doendo por quê? Vai ligar para o outro para perguntar, né? Se o outro disser assim, não foi um pau que bateu na cabeça, foi um pau mesmo. Achei, ainda bem que ele ficou burro, adulto, porque quando criança, se ele apanhar da mãe dele, meu Deus do céu, quem foi que me bateu? Então se aplica do mesmo jeito a essa pessoa que o pastor, só porque o pastor disse que não está, ele está vendo, aí ele tem que então perguntar para o pastor se o sábado é mesmo, não é o que ele está vendo ali. Vi uma propaganda na internet, acho que você já viu também. Uma sala de aula, não é propaganda, é algo nesse tipo aí, mas vocês vão lembrar. Uma professora falando para uma classe de alunos e dizendo aqui, essa cor aqui é tal cor. Mas vocês vão dizer, quando eu perguntar, vocês dizem que é essa aqui. Tá vendo? Porque tem um fulano aí que está chegando atrasado. E quando eu perguntar, vocês dizem que é tal cor. E depois eu vou perguntar para ele. O cara ficou na dúvida, assim. Por exemplo, usou tudinho aí, apresentou, não me fala não, era verde? Era verde? Era verde, não, a cor era vermelho, Vermelho. Ele estava lá estampado, vermelho. Aí, quando ela perguntou, todo mundo dizia verde. Ele ficou assim, como se estivesse voando, né? Eu acho que ele imaginou, rapaz, será que eu sou daltônico? Estou descobrindo agora. Estava ruim da visão, será? Aí perguntou de novo, né? Que cor é essa? Vermelho. Verde. Aí todo mundo, verde ao mesmo tempo.
Aí depois ela se dirigiu para ele, ficou essa, ele ficou pensando. Eu vejo. Isso aí é daquele mesmo. Esse que eu disse mesmo. Que vai pelo Mas é assim que o ser humano age. Esse aí eles chamam O ser humano que não tem convicção. Eles chamam de idiota útil, né? É o idiota útil. Você viu aquela mulher, uma cientista com a outra dizendo que o feto não é viva, não é vivo. Não tem vida, ele não tem vida. Poxa, gente, ele não é vivo. Não é porque já disseram para ele. Ele disse, não é vivo, não tem vida. Quando era um embriãozinho velho, tu era o quê? Viva. Mas agora não tem mais. os outros que é morto, ela é viva. Moço, mas queimaram demais essas duas criaturas, sabe? Eu vi que a mulher para ficar do lado. É aquilo mesmo que o Edu falou. Se fulano, alguém confirmar, é o que o outro confirmou. Se tem uma linha de gente que está botando na cabeça dos outros uma coisa, embora a realidade seja outra, a realidade é dispensada e acreditada na mentira. Com relação a essa questão do aborto, é complicado você falar quando você está vivo. Eu sou contra o aborto, porque a Bíblia diz que você não pode ser contrário à vida, né? Mas a pergunta importante deveria ser feita da seguinte forma para essas pessoas que estão em programas de televisão, dizem que são a favor do aborto. Se você estivesse na barriga da sua mãe e a sua mãe fosse optar entre ter ou não, você na barriga ia dizer o quê? Mamãe, a escolha é sua. Então, quando você está do lado de fora já vivo, é uma coisa. Quando você está dentro da barriga é outra, né? Então, essa é a verdadeira pergunta. As pessoas que são favoráveis ao aborto, perguntam se ela estivesse na barriga da mãe, o que ela diria. É porque isso é a favor do aborto quem já nasceu. Isso. Fechou o certo da questão aí. A questão é que Deus está dizendo, lembre-se do dia. Se o pastor lá que desconhece isso aqui ou não quer conhecer, disser para o membro da igreja dele que não é para lembrar, o pessoal não vão lembrar. E Deus está dizendo, lembra. E o pastor disse, sim, isso aí não existe. Tem que escolher em quem acreditar, né? O pastor na palavra, que a palavra de Deus está dizendo que é para lembrar. Né? E em seguida, Deus declara o quê? Definitivamente, o que deve ser feito no sábado, nos 6 dias da semana também, o que não se deve fazer no sábado. Esses 7 dias, esse ciclo semanal da primeira semana, Deus especificou um dia para descanso, e aí ele especificou o que se deveria fazer nos 6 dias e o que não deveria se fazer no 7º dia. Biblicamente, a gente vai encontrar escrito aonde? O que deve e o que se não deve. Vocês acham aí o que o Espírito leva para você agora? Que texto ali? Não entendi, Lázaro, por favor, replica a pergunta aí, por favor. Aqui, em Êxodo, capítulo 20, verso 8, Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Botar em prática o que ele disse, para santificar. Em seguida, ele declara que para mim santificar o dia, eu tenho que fazer algumas obrigações. Porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar e tudo. Nos 6 dias eu também tenho que ter consciência quais são as minhas obrigações de 6 dias. E Deus diz o seguinte, nos 6 dias, Ele definitivamente disse o que eu devo fazer. Eu trabalho, fazer tudo, toda a minha obra.
Mas no sétimo dia ele também disse que o que eu não deveria fazer. Ele disse o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Não deveria adorar outros deuses. Ele disse que não deveria fazer nenhum trabalho. No sétimo dia você não deveria trabalhar e Aonde é que a está? obra de Deus seria no sétimo dia. Há um texto que diz o que eu devo e o que eu não devo. Onde é que está esses deveres meus? Êxodo 20, Não é nem isso aí, não. Isaías 58. Hum? Isaías 58. Isaías 58, 13. Essa é a mente de Cristo. Olha isso. Se desviares dos... Essa aqui é o 3, né? Vou ler aqui. Se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Vai amarrar bem um pouco, né? Olha só, aí é que diz, então te deleitará no Senhor, porque a boca do Senhor disse. Te farei salvar a Agora vamos analisar isso aqui. O sábado ele é mais sério do que nós imaginamos. Agora eu pergunto, não precisa responder não. Quem é que guarda o sábado? Não precisa responder não. Eu acredito que todos nós estamos nos esforçando. Esse aqui está um pouco mais claro. Acho que é todos. Essa Bíblia de Jerusalém, ela está um pouco mais clara aqui. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável, ao dia santo, ao ver, se o honrares, abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos. Nem viajar, vai correr atrás do negócio. O que mais? Então, o senhor vai viajar para resolver uma coisa da sua empresa. O senhor tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para correr atrás da sua empresa. Você vai no sábado. Está transgredindo ou não? De acordo com a santificação no sábado. Se você vai tratar de negócios no sábado, é transgressão ou não? Mas como o negócio se torna um fardo para o desobediente, não é só para os judeus. E vai mais além, quer ver? Segura aí onde está no texto. Então, ao expor a razão para observar assim a semana, chama-lhes a atenção para o seu exemplo nos primeiros 7 dias do tempo, que é a questão da semana da criação. Aí eu tenho que santificar, lembrar do sábado, para santificar ele, para mim não só descansar, mas santificar, porque às vezes as pessoas dormem o sábado inteiro, dizendo, estou descansando. Não é só descanso. Não é só isso. Descansando, mas santificando. Colocando na prática o que está escrito acerca do sábado. E no sábado, de repente eu estou tratando de meus negócios, de minhas empresas, dos meus interesses, da minha vontade. E está escrito, nem falando das próprias. De quem é essa palavra aqui? Podemos considerar de quem? O Espírito de Profecia, segundo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de quem? Então o que eu falo, se não for segundo a palavra de Deus naquele dia, eu estou em transgressão.
Junta 2 irmãos, 2 irmãs, né? Dando pau conversando sobre a vida dos outros, sobre os seus negócios, o negócio do assunto que se passou a semana, de fulano, de ciclano, aí começa aquele bate-papo gostoso, né? Do sábado. Tá certo? Descansar a língua também. Aí meus clientes, tá aberto hoje? Aí eu ia responder. Aí ficava aquela conversa com a irmã. Aí eu, meu Deus, isso está errado. Agora na sexta-feira, eu já Certinho. eu só vou pegar no meu celular hoje, depois do sábado. Eu vejo assim depois, ô irmã, agora que eu lembrei que a senhora não vai mais no sábado, desculpa aí. Quem guarda o sábado de verdade, ele não gosta de receber visita no sábado que não seja para falar da palavra. Por isso que é bom, a gente ocupa o sábado todinho falando da palavra, a gente tira aquele pensamento de estar conversando coisa que não. Né? Suponhamos aqui, né? Nós começamos aqui, por exemplo, no nosso trabalho. Os professores falando dos serviços de escola, os militares falando dos serviços dos batalhões e tal, uma coisa aqui, eu estou falando. Só na sexta. Mas é isso que acontece com nós. Os maiores transgressores do sábado são os adventistas. Você pode passear no sábado, você não vai estar trabalhando. Pode, dependendo qual é o passeio. Qual a finalidade do objetivo. Na verdade, o passeio não pode. O passeio é aquele passeio que você vai ajudar alguém. Isso, por exemplo, o passeio que você pode, um exemplo. Vocês vão tirar o sábado para visitar alguém. Né? Vocês vão tirar o sábado para visitar, vamos dizer assim, o campo, mostrar para os filhos, tirar lição da natureza. Isso E às pode? vezes também tem um Pode. passeio que deixa a pessoa cansada. Assim, Marcelo, O que eu entendi até hoje é que o passeio ele não existe. O que existia era quando você sai de casa, por exemplo, para vir para cá, para a palavra, isso, visitar. Agora, por exemplo, ir para a chácara, pode? Isso aí pode? Depende qual é o objetivo. Suponhamos que o senhor vê uma árvore bem grande, o senhor vai para a chácara com o objetivo de aprender. Deus separou João Batista para ele aprender com a natureza, com Deus na natureza. Suponhamos que o senhor vai para a chácara, leva seus filhos e começa a apresentar algumas árvores para ele. A senhora apresenta uma árvore bem frondosa, bem grande, sem fruto algum. Que lição nós podemos tirar? Ou uma árvore bem frondosa, cheia de fruto, que lição nós podemos tirar? Ou uma árvore bem grande, com um bocado de árvorezinha pequena, debaixo dela sem crescer, sem levar sol e sem ter crescimento. Que lição nós podemos tirar? Porque tudo nós vamos tirar a lição para nós, nossos filhos. Eu seria um desses que está debaixo dessa árvore frondosa? Se eu sou um desses, eu vou sair debaixo dela. porque não pegar sol, Não cresce. Uma árvore muito perto da outra. não cabe esse espaço e não crescer. Tem que ter espaço para crescer. É igual nós estamos aqui. Se o senhor não tiver espaço, o senhor não cresce. Então essa compreensão tem que ser mútua. As pessoas não podem viver só debaixo da sombra do outro. Né? Antigamente aqui a gente tinha uma responsabilidade de jumento, né? Vamos dizer assim, carregar tudo nas costas, a carga inteira. Não, cada um tem sua responsabilidade. Uma árvore plantada ali, outra vai marmando um pouquinho para cada qual ter o seu espaço e ter o seu trabalho. Então isso são lições. Quando eu digo a questão do passeio, nós podemos, dependendo do objetivo, né? Do passeio, qual é a finalidade. Cristo ele dava missões para os discípulos, né? Ele mandava eles irem até determinados lugares para pregar, para expulsar demônios, essas coisas.
Depois voltavam para se encontrar com ele. Aí já pensou alguém dizer, isso aqui tem que fazer, irmão Marcelo, vai lá ver com ele. Não. Cada um de nós somos responsáveis por uma parte da tarefa. Moisés era responsável por uma parte? Era. Era mais difícil? Tudo bem. Mas as mais fáceis. Comandante de 100, comandante de 50, comandante de 10, comandante de 5. Quem não pode ter uma responsabilidade com 100 pessoas, tem com 10, tem com 5. É igual, as pessoas que conhecem a verdade e são tristes, não sorriem, fica assim, eu não quero ser assim, não. Aí eu fico me perguntando, será que Deus é assim? Você fica rancoroso, parece uma tristeza. Eu digo, eu não quero ser assim, não. Quero conhecer a verdade. Essas pessoas, você diz assim, fulano de tal é uma pessoa que se destaca. Mas cadê os frutos? Uma árvore frondosa, bem bonita, bem grande, mas não tem frutos. Sempre alegre. E tem um monte de árvore debaixo dela, dependendo só dela. Tem muitos irmãos que a gente vê que eu fico triste, não vou mentir. A gente vê esse Deus aí, eu não quero estar junto não, porque eita Deus de tristeza. A pessoa prega a palavra de Deus e ela assim, amargurada. Amargurada, parece que vive com uma tristeza. Ele no canto índio, que sempre alegre, é o devido bom cristão. Tem horas mesmo eu tive minha cunhada, eu gosto muito dela. Mas não sorri, não gosta de estar com a gente, assim, nem conversando mesmo sobre a palavra. Ela vai precisar de Deus. Eu não. Eu também acho que é a carência. Eu acho que é demais. Os irmãos falando aí de visita no sábado, né? Que ninguém ia para nós ficar. Porque na minha família, eu tive minha prima gostava de ir no sábado, né? Mas para minha mãe, porque a minha mãe começou a vir mais eu despachei todo mundo. Só ninguém vem no sábado, só não tem ninguém em casa. Não, ninguém vem mais. Acho que foi eu mesmo, foi para a igreja. Tá certo. Mas despachei outro, eu estou E quando fala descansar, em relação ao trabalho, O descansar principalmente no cessar. Cessar de trabalhar. E quem logicamente. trabalha fora, que é o que sustenta a casa. Exatamente, são os trabalhos seculares. Esse você tem que cessar. Por exemplo, assim como Deus trabalhou 6 dias fazendo as obras, na criação, nós também devemos cessar o nosso trabalho no decorrer da semana, nesse período de 7 dias. Cessa, para, descansa, santifica, guarda. E o serviço do trabalho de casa também. Deixa para o dia seguinte. Faz tudo na sexta-feira. Por isso que tem o dia da preparação. Planejamento. Tem a semana toda. Deus é quem é o maior. Fazer a comida. A comida aí entra na questão da preparação. Por exemplo, o povo de Deus no passado comia de algo que caía do céu, chamado maná. Na sexta-feira, Deus mandava ele escolher em dobro. Por que ele mandava escolher em dobro? Escolher em dobro. No sábado não tinha. Porque no sábado não tinha. Aí diz, você escolhe para hoje e para o dia seguinte, que era o sábado. O que acontecia? Não cheirava mal, não apodrecia, e no sábado tinha. Olha a lição que nós vamos ter que aprender. E se em outro dia da semana, do domingo à sexta, se alguém colhesse o dobro, pensando no dia seguinte, apodrecia. Barra bicho. Eles desobedeciam e pegavam mais. E por que nós não podemos pensar no dia de amanhã? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Mas por que ele já mandava pegar para o dia do sábado? Porque o dia do sábado já era um dia para tirar só para adorar ele. Não cai no sábado. Porque a gente faz a comida antes, o bagulho vai esquentar. Aí vai sujar uma louça, a gente já vai lavando ali para não acumular. Aí acaba amassando uma cozinha. Por exemplo, o correto nem um prato você deveria lavar. Pois é. A pessoa guarda e Mas aí eu pergunto, pessoas que estão chegando agora, se entender isso, botar em prática, está santificando. E pessoas que estão aqui há muito tempo não faz isso, estão em transgressão. Quem que você acha que está em melhor condição? quem está Está chegando agora. Quem está chegando agora. Irmão, Pode ir para os céus que estão há muito tempo no livro. irmão, a questão do sábado também, a gente tem que destacar
que o sábado é uma organização. Né? A gente fala muito na questão da sexta como dia de preparação, tudo bem. Mas aí nós vamos ver como é que é a nossa rotina. Há rotinas que não dá para você resolver tudo na sexta. Né? Então, você já tem... Na verdade, está escrito que o sábado começa quando termina o outro, né? Sim. A gente já tem que se preparar já... Já de preparando, pensando no dia do Senhor. Pois é. Então, há rotinas na qual você, se você deixar tudo para sexta-feira, não vai terminar. Aí você não terminando na sexta, você entra o sábado, aí entra o principal, que é a mente. Aí você já vai ficar preocupado com aquilo ali, meu Deus, eu não terminei, e o meu serviço, não sei o quê. Vai passar o sábado todinho com aquilo no pensamento. E o sábado é também a organização mental, não é só a parte da organização física. Sabe por que às vezes nós nos enganchamos em alguns, vamos dizer assim, a palavra que você usou agora há pouco? Às vezes tem algumas coisas que... A rotina? A rotina. Sabe por que às vezes nós enganchamos em certas rotinas? Porque hoje, por exemplo, é sábado. Amanhã já é o primeiro dia. E nós esquecemos do sábado. Passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, nós vamos lembrar do sábado. Na sexta, já de tardezinho, um exemplo. Aí, em cima da hora, não dá tempo. Né? Mas se você no primeiro dia da semana pode ter alguma coisa aqui que eu tenho que fazer agora, porque senão vai dar problema mais para frente. Aí na terça tem esse outro problema aqui, que seria também, depois desse aqui, o que eu teria que resolver logo para mim ficar tranquilo no sábado. E quando chegasse no dia de excelência, preparação por excelência, que é a sexto dia, já tinha só alguns arranjos, alguns detalhes que seria fácil para resolver. Mas a gente deixa tudo para o último dia. Porque a sexta, na verdade, sim. A gente chega no sábado correndo. E volta. Em casa, quando é a sexta, né? Eu gosto sempre de fazer alguma coisa para o sábado, sabe? Almoço eu não quase nem ligo, eu faço só almoço. Se eu ficar, acabou. Senão não vou fazer nada no sábado, não. Eu gosto de fazer outra coisinha assim. Mas eu tenho aquele cuidado de a louça. Eu não gosto de acumular louça suja, sabe? É uma doença em mim, sabe? Eu vou fazendo e vou sujando e vou limpando. Quando eu termino de assar, por exemplo, bolo, pão, essas coisas assim, que não dá mais tempo de lavar, eu pego tudinho. Eu não boto dentro do meu fogão com medo de chamar a atenção de barata, essas coisas. Aí eu faço aquele montinho de soco dentro da geladeira, de aqui dentro não vem não, sabe? E nem eu estou vendo, vou botar ali dentro. Aí, quando é de sábado à noite, termina o pôr do sol, aí eu vou lavar aquilo ali tudo. Mas eu não gosto de deixar na geladeira. Mas aqui não entra barato. Deixa eu tirar a dúvida aqui, já que minha mulher jogou a luz, eu vou junto com ela com a luz. Eu achei que foi ótimo ter falado sobre isso. Quer dizer, se preparar antes das 18 horas o alimento, aquele alimento, por exemplo, no sábado, se a gente for almoçar, não pode esquentar aquela comida, não pode. Pode, desde que não seja para satisfazer simplesmente o seu ego. Por exemplo, eu não gosto, olha só a expressão, eu não gosto de comer comida fria. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Desligado. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Né? Por exemplo, se fosse depender dos judeus, por exemplo, o senhor acha que eles gostavam de comer aquele maná? Claro. E chamaram o maná de pão vil. Pão vil, pão ruim, pão com trecho. É porque não tinha sabor, apenas preencher as necessidades. Então nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta, mas quando é para fazer a vontade de Deus, que satisfaz o prazer de Deus, para nós é satisfação. Não, eu não gosto de comida fria. Bom, mas também você não vai comer uma comida bolotada, cheia de gelo, né? Dura. É proibido requentar ela? Não, não é proibido. Proibido é você ter um problema
no seu corpo e ter uma doença e ser contrário à vida. Irmão, e Porém, nós podemos preparar algo tudo especialzinho para que evite muitas coisas. Então, deixar pronto antes da lei. Precisa estar esquentando alguma coisa? Não. O que Adão e Eva comiam no princípio? Frutas e verduras. E por que nós não podemos comer hoje? Isso é uma forma de adaptar, é a forma de fazer uma certa dieta mesmo. Já que estamos falando sobre comer, uma das coisas que a gente aprendeu errado a nossa vida toda é olhar, é pensar na comida só pelo olhar e o paladar. Né? Do que um alface, por exemplo. E até gostoso, né? Pois Irmão, mas também, vamos lá, não exagera não. Tem que ser saborosa a comida, viu? Não vai comer só pimenta, não, tu vai se rodar todo o céu ali. Sabor daquilo ali, vai Olha só. Se for lá que tem gosto de Jó, muita gente gosta aqui, né? Rapaz, eu ainda tenho que aprender, ainda tem que empurrar devagarinho, porque senão. Agora aquela história, toda comida tem que ser bem preparada. O que doa? O que doa? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Talvez até a irmã está me ouvindo, a irmã Regiane. Por exemplo, ela faz uma vinagreira, a bicha é azeda, eu não gosto. Mas já, por exemplo, a Rosina fez, agora minha janta foi aquele resto que sobrou de vinagreira, foi muito minha. A vinagreira tu tá falando no meu terreno, essa aqui sabe que para mim comer fruta meio azeda, ela sabe, ela não gosta não. A tanja para mim é aquela bem azeda. Mas porque tem o dia que eu comi e gosto. Eu como e gosto. É porque a regeneração ela bota do jeito que tá, ela não Fica azedo demais. Né? Então, para mim, o apetite foi embora. Para mim, apetitosa é aquilo que eu comi e gostei. Aquele negócio azedo que comi fazendo cara feia, para mim não foi um bom apetite. Para mim, não. A vinagreira, quando ela cozinha, pode lavar ela bem lavada. Exato. Aí, para mim, ficou apetitosa. Então, a comida ela tem que ser apetitosa. O jiló. Há pessoas que fazem jiló um amargo terrível, mas outras tiram um pouco mais e fica mais apetitoso. Amargo ali, desculpa, eu não sei se um dia eu como é amargo demais, mas pelo amor de Deus, aquilo ali. Aí tem alguém que diz assim, eu acho bom o amargo. Eu digo, para mim, pro meu apetite, o jiló é bom, mas não tão amargo. Aí cada qual tem o seu. Na minha comida, Marcelo, lá em casa, eu gosto de pegar o limão, pegar uma banda de limão todinho, boto por cima e ela briga, não come, se eu como. Não, tem macarronada, eu tipo sabor todo de Então, irmão, para completar aqui o que eu estava dizendo, no sábado nós temos, todos os dias, né? Mas no sábado principalmente nós temos que aprender a domar o nosso apetite. Sim. Porque se a gente vier treinando isso já desde cedo, o nosso apetite ele anda pervertido. No sábado não vai ser sacrifício nenhum. Por exemplo, será que eu tenho que comer todo dia arroz quente, feijão quente? Eu não posso tirar o sábado para comer uma verdura, um leguminoso. E outra coisa, nós nos adaptamos a comer só isso, né, Maduro? Aí a gente quer comer aquilo todo dia. Arroz com feijão, por exemplo. Não tem que ter arroz com feijão. Arroz cru não dá para comer, né? Eu acho que não, né? Aí tem que deixar de molho um bocado de dia, né? E feijão também, cru também não dá, né? Feijão cru? Aí tem que cozinhar, né? Aí tem que cozinhar. O problema do feijão, comer muito feijão, é que ele te incha, né? Aí fica difícil. Irmão, quando a gente entende, é libertador. Você entende a preparação. Você faz algo que dá para você comer no outro dia. Ontem, por exemplo, eu fiz um bolo de coco, né? Com algumas sementes. Fiz um suco de cocô. E a Socorro fez o pão. Então são coisas que dá para você comer no outro dia. A Rosilda fez a farofa. Coisas que dá para você comer no outro dia, que não precisa aquecer. E é libertador, porque você não tem preocupação nenhuma com aquecer. É porque nós alimentação ocidentais, simples, ele né? tem a alimentação básica, o arroz, né? Arroz e feijão.
E já os orientais, eles têm o pão, né? Então, se nós copiarmos um pouco deles, né? Usarmos o pão, os legumes, as oleaginosas, as frutas, nós temos uma alimentação no sábado bem rica e balanceada, né? Sem precisar de arroz e feijão. Então, a minha esposa, Socorro, por favor, ore na irmã Fabiana e ore na irmã Socorro. E a irmã Socorro, a esposa do irmão Remy, ela já está praticando. O que ela trouxe aqui foi as frutas. É algo também que não precisa nenhum preparo, que já está pronto, que o Criador já fez, né? Muito bom, minha esposa, muito bom. Concluído? Eu fui no Sabolão, eu falando para ele, no sábado, falei com ele assim, ah, então você não come não. Oxe, meu irmão, e essa fruta aí? A gente diz até que a gente guarda o sábado, não pode comer. Então você não come não. Aí já é o... Então já não é mais o dia do sábado, é o dia da dieta. Mas pode ser só. É o extremo do Está extremo louco. dizendo que a gente não pode nem deitar numa rede para balançar. Sai aquele texto lá, que ele não trabalha melhor que não come. Só que a gente já trabalhou assim, mas não come. Mas o trabalho aí no comer está relacionado, irmão, está relacionado ao que nós, o próprio irmão Vasconcelos disse numa reuniões atrás aqui, se não me engano tem umas 2 semanas, e muitas coisas foram previstas no passado e estão batendo com a data desse período agora que nós vivemos, né? Muitas pessoas que não querem trabalhar, mas querem viver às custas do Estado. E está batendo exatamente nesse nosso mundo hoje e no nosso país com isso. Está vindo bater exatamente as escrituras agora. Do Estado já Porque para ter comida, alguém tem que trabalhar, não tem jeito, ninguém come de graça. ninguém come de graça. Alguém tem que plantar, alguém tem que colher, fazer. É aquela velha frase, não existe o almoço grátis. Literalmente. Tem uma matéria, eu estava vendo um vídeo ontem, Marcelo. Tem um senhor, né? Lula doente. Ele disse que ia para a guerra com Lula, morria, matava pelo Lula. Aí alguém disse, pô, então vamos botar o uniforme, vamos para a guerra. Eu não vou não. Mas tu disse que morre. Não, mas não quis morrer desse jeito não. A morte dele não era literal. Tá esse vídeo no YouTube aí. Vamos concluir aqui com Gênesis. Gênesis 2, versão 2. Naquele mesmo tempo nós discutimos um pouquinho aqui, um pouco sobre o assunto, mas só para nós vermos que a importância do sábado. Muitas vezes a gente lê um texto 10, 20, 30, 40 vezes. Nunca aprende ele todo. Em Gênesis, aquele dia nós estudamos ele. Mas já vi algo bem importante em relação a isso. Nós temos um dia para descanso. Deus descansou da sua obra nesse dia que Ele separou para nós descansar. Antes que nós descanse, nós temos um dia para prepararmos, para descansar. Aí o sábado faz parte da criação. Deus fez o homem no 6º dia, depois de ter feito os animais, Ele fez o homem. No mesmo 6º dia, Ele tira uma costela da mulher, faz a mulher. No mesmo dia, Ele traz a mulher para o homem, efetua ali o casamento, o matrimônio. No mesmo dia, Ele cria o sábado. Dia da preparação. E nesse dia que Ele preparou, Ele descansa nele. Ele já tinha preparado antes. Já tinha preparado, antes de descansar, Ele preparou o dia. O povo disse que ele trabalhou no sábado. E aí eu não estava entendimento. As igrejas, no geral, quase que no geral, você vai perguntar lá em Gênesis 2, versão 2, lá diz o seguinte:
Terminando Deus ao sétimo dia. Terminando Deus no sétimo dia. E outras versões dizem, no sétimo dia ele já havia terminado. Terminou toda a sua obra, exatamente. Em outra versão diz que ele terminou no sexto dia. E no sétimo dia descansou. Só para vocês verem, tem versões diferentes, né? Aquela que o senhor disse, por exemplo, isso aqui está querendo dizer o quê? Que realmente, se a gente não tiver com o pensamento do que está escrito mesmo, vai desvirtuar o texto. Uma coisa que eu já aprendi aqui nesses dias de convívio e conversando muito com o irmão Vasconcelos antes de frequentar aqui o grupo, mas o grupo tem me dado muito aprendizado, é que quando eu estou em dúvida em algum versículo, eu vou procurar em outras Bíblias para comparar. E dali eu já tiro o discernimento, a graça que ele me deu e o conhecimento que eu tenho pego aqui com os irmãos. É isso mesmo. Às vezes a gente tem alguma dúvida em algum ponto, é só pegar as Bíblias e comparar. E se não tirou toda a conclusão naquela comparação de Bíblia para com Bíblias, se não tirou toda a conclusão, você vai, pega todas as Bíblias e pesquisa em todas elas o mesmo assunto que você está buscando compreender. Bom, não tem como você não entender. Que a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Exato. O que isso quer dizer? É que a verdade, antes de tudo, ela é uma questão de consciência, não somente uma questão de escrito. Porque se algo está escrito, mas se na sua consciência Deus fala que aquilo não bate, aí quer dizer que você está com a verdade. Irmão, eu entendo o seguinte, nada contra o que o irmão falou, né? Mas o que eu tenho visto, o que a gente aprende no dia a dia, quando fala que a letra mata, é que quando você faz a leitura da Bíblia sem o conhecimento que Deus te dá, sabedoria, você pode se tornar um extremista. Um exemplo é o Oriente Médio, onde ali é bem claro que as pessoas ali, a grande maioria, não tem Deus no coração. Onde o próprio Deus lhe dá o livre-arbítrio, né? Para que você seja o fiscal de você mesmo, e no dia do julgamento você se entende com Deus. Mas lá no Oriente Médio, eles colocam os fiscais dos costumes religiosos. Ou seja, lá você não tem liberdade. Você tem que fazer o que eles querem. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia te dá o livre-arbítrio para você fazer suas escolhas. Enquanto que lá no Oriente Médio você não tem escolha. Zé, nós damos por concluído. Lembrando só que Apocalipse 14, versículos 6 e 7, vi um anjo voando pelo meio do céu, o evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos, línguas e povo. Verso 7. Qual era o teor da mensagem? Dizendo, com grande voz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as nações das águas. Pergunta: qual Deus que criou os céus, a terra, o mar e as nações das águas? Aquele que em 7 dias literais trabalhou em 6 dias literais, que descansou e deu descanso num dia literal. É aquele que é o Deus verdadeiro dos patriarcas e dos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu e o teu Deus. Deus abençoe todos nós e nos dê o resto de sábado na presença do Senhor. Amém. Na verdade, passa porque a maioria das pessoas estão participando. Isso passa rápido. Imagina aqueles 40 dias, quando ele desce para a sua Não, para ir na presença de Deus. para ir passou. Irmão Edu,